Antes da gente ir para o assunto de hoje mesmo, eu só queria fazer uma menção. Muitas das coisas que nós estamos vendo são trabalhadas num livro sensacional chamado Como Integrar Fé e Trabalho, do Timothy Keller. Se você quiser se aprofundar nesse tema de fé e trabalho, o que a Bíblia ensina sobre isso, vale muito a pena você dar uma lidinha nesse livro, um livro muito, muito importante. Tem muitas coisas que nós estamos falando aqui, que não aparecem no livro, mas tem muitas coisas que estão no livro e que nós também não vamos falar aqui. Eu acho o melhor livro que eu já li sobre esse assunto. Se você quiser aprender um pouco mais, então vai aí a recomendação para você, Como Integrar Fé e Trabalho, do Timothy Keller. Bom, falando do nosso assunto trabalho, algo muito interessante é a origem da palavra trabalho. Não sei se você já se deu conta, se você já parou para pensar um pouquinho nisso, mas no livro Qual é a Sua Obra, o filósofo Mário Sérgio Cortella, ele comenta que a origem da palavra trabalho, olha só, vem de um vocábulo latino, tripalium, 3 paus. E era justamente 3 paus, 3 madeiras intercruzadas, que era colocado no pescoço de um servo ou de um escravo, para justamente servir de castigo e tortura, para produzir desconforto, propositalmente. E de lá vem a palavra trabalho, tripalium, trabalho. Ou seja, na sua origem a palavra trabalho é literalmente tortura, castigo, desconforto. E eu sei que tem muita gente que muitas vezes até vive o trabalho assim, né? Como um castigo, de repente chega aqui no domingo de noite, a gente normalmente se reúne nos domingos de noite, pensando, nossa, amanhã já é segunda de novo, tudo de novo, vou ter que mais uma semana pela frente. Muitas pessoas vivem o seu trabalho como um castigo, como uma tortura, um peso que eu preciso suportar, porque eu preciso daquele dinheiro, né? Preciso daquilo, fazer o quê? Agora, por outro lado, é interessante que o trabalho é algo que às vezes também nos apaixona tanto, mas tanto que a gente corre o sério risco de deixar outras áreas importantes da vida de lado. Quantas vezes temos pessoas que deixam de lado a sua família, que deixam de lado a sua saúde física, que deixam de lado o seu relacionamento com Deus por causa do trabalho. De novo, o Cortella, no mesmo livro, ele comenta: qual é a primeira pergunta que alguém faz para o médico depois de uma cirurgia? Doutor, quando eu posso voltar a trabalhar? Por quê? Por que a gente não pergunta, doutor, quando eu posso voltar a segurar meu filho no colo? Doutor, quando eu posso voltar a viajar porque eu quero visitar os meus pais? Doutor, quando eu posso voltar a praticar um esporte? Doutor, quando eu posso voltar a namorar com a minha esposa, com o meu marido? Não, quando eu posso voltar a trabalhar? Então, quando a gente fala de trabalho, tem esses dois extremos. Por um lado, às vezes o trabalho é algo que nos estressa, que nos cansa, nos desgasta, nos tortura. Por outro lado, às vezes o trabalho é algo que nos apaixona e nos absorve tanto que desequilibra a nossa vida. E o que nós temos visto nessa série de mensagens é como viver o trabalho de forma satisfatória, de uma forma que seja boa, de uma forma que faça sentido para nós, mas também de uma forma que seja saudável, de uma forma que seja equilibrada. Nós já começamos a conversar isso na semana passada. Quem estava com a gente vai lembrar desse quadro. Nós comentamos que para a gente achar equilíbrio, a gente precisa voltar à origem do trabalho. Trabalho foi criado por Deus como algo bom. E qual era a ideia do trabalho? Que nós usássemos os dons, as habilidades que Deus nos deu em favor da criação, como um ato de amor ao próximo. Ou seja, por que eu trabalho? Eu trabalho para ajudar as pessoas, para usar os dons que Deus me deu em favor do mundo que Ele fez. E no meio do caminho, eu acabo ganhando também dinheiro, sustento, e acabo ganhando de certa forma algum reconhecimento. Mas a avenida, a estrada principal do trabalho, o objetivo central dele é um ato de amor ao
próximo. Se a gente vive e trabalha dessa forma, a gente percebe ele como um ato também de amor a Deus. Eu trabalho para Deus, eu uso os dons que Ele me deu ao serviço do mundo. E aí a gente experimenta uma grande realização naquilo que a gente faz. Qual é o problema? O que tem distorcido o trabalho e feito com que ele tenha se tornado algo tão pesado nas nossas vidas? É que a gente inverte. O certo seria, o projeto original seria trabalho principalmente como um ato de amor, mas eu ganho dinheiro e reconhecimento no caminho. Mas o que a gente tem visto hoje é que a gente tem trabalhado principalmente pelo sustento, pelo dinheiro e pelo reconhecimento. E ajudar os outros é algo que pode acontecer pelo caminho. Ou seja, se você perguntar às vezes, por exemplo, para um médico, por que ele trabalha? Por que você trabalha? Provavelmente a resposta dele não vai ser porque eu quero ajudar pessoas, porque eu quero aliviar o sofrimento de pessoas, porque eu quero amar as pessoas usando os dons que Deus me deu. Normalmente a resposta dele vai ser, porque é o meu ganha-pão, porque é a minha atividade, porque é assim que eu ganho o sustento, o dinheiro, porque de alguma forma, talvez se for bem sincero, ele vai dizer, porque de alguma forma é assim que eu quero me destacar e mostrar o meu valor para as pessoas. E assim para todos os profissionais, o pessoal da área da construção, por que vocês trabalham de manhã? Por que vocês acordam de manhã e vão para o seu trabalho? A maioria vai dizer, não, porque é o meu sustento, é meu ganha-pão, é assim que eu ganho dinheiro. Em vez de dizer, porque eu quero usar as habilidades que Deus me deu para trazer moradias que sejam confortáveis e seguras para as pessoas, para que elas possam viver melhor. A gente perdeu o amor ao próximo como a avenida principal do trabalho e ela se tornou uma avenida secundária. E aquilo que era para ser secundário, o dinheiro, o reconhecimento, se tornou o principal. Isso tem nos adoecido. Olha só, Timothy Keller, autor do livro que eu mencionei antes, ele fala, o trabalho deixou de ser uma grata administração de nossos talentos para se transformar em uma edificação neurótica de nossa autoestima. Eu acho essa frase uma pancada, um tapa na nossa cara. E esse é o grande problema. Sabe, onde a gente vê isso, por exemplo, na Bíblia? Um dos lugares, Gênesis 11, Torre de Babel. Se você for dar uma olhada lá, você vai ver que a humanidade ali naquele contexto descobre uma nova tecnologia, fazer uma nova tecnologia de tijolos e uma nova tecnologia de argamassa. Então, eles evoluem na tecnologia da construção civil. E o que eles falam no texto? Eles não falam, agora a gente pode construir casas mais seguras para as pessoas, elas estarão mais protegidas. Não. Eles falam, agora a gente pode construir uma torre que alcance até o céu e assim, entre aspas, nosso nome será famoso. Então, o trabalho como ele foi feito no Éden, uma administração dos dons que Deus nos deu para ajudar as pessoas e fazer bem para a criação, se perde, se distorce. O problema do trabalho é a inclinação humana de tornar ele algo egoísta, voltado para si mesmo. Gente, isso aqui é muito importante. Guarda isso no coração. Leva isso para a vida. Anota. Trabalho foi feito por Deus para ser um ato de amor ao próximo, não uma edificação do nosso ego. E é isso que muitas vezes tem nos adoecido. E aí o que me passa no coração é, bom Jorge, mas como é que eu faço para que o meu trabalho não se torne algo egoísta? Como é que eu faço para que o meu trabalho sempre seja algo generoso como era para ser e assim se torne algo saudável na minha vida? Eu realmente desconheço no mundo uma história melhor do que a história de Esther. Essa semana foi o Dia Internacional da Mulher, aliás, parabéns para todas as mulheres. E nós vamos falar então sobre uma mulher que conseguiu guardar o seu trabalho para que ele se tornasse generoso, apesar das pressões que ela sofreu. Esther,
Ela viveu no ano de 500 a.C., para você ter uma ideia, numa época em que os judeus estavam espalhados por todo o Império Persa. E a Pérsia era justamente o império que dominava toda a antiguidade nessa época, a mesma Pérsia que a gente vê aí nas aulas de história. E acontece que o imperador da Pérsia, o Xerxes, ele destitui a rainha, que se chamava Vasti, porque ela de alguma forma tinha sido atrevida demais, e ele realmente destitui ela do papel de rainha. Bom, aí ele se dedica a escolher uma nova rainha. E a escolhida é a Esther, uma judia que se torna essa rainha escondendo a sua etnia, não contando para ninguém que ela era judia. Acontece que Amã, que era um alto oficial do império naquela época, ele consegue influenciar o imperador para fazer um decreto que literalmente iria exterminar todos os judeus do mundo, ia matar o povo judeu. Nesse contexto, olha só, outro personagem, Mardoqueu, que era um líder judeu e parente de Esther, resolve conversar com ela e pedir para que ela exercesse a sua autoridade de rainha para proteger o seu próprio povo. Dá para entender a situação? Bom, o argumento do Mardoqueu é: quem sabe se não foi para um momento como este que você foi conduzida à posição de rainha. Esther 4,14. Gente, reflete nisso. Nós estamos acostumados a lidar com o nosso trabalho como mérito. Olha só da onde eu saí, olha só onde eu cheguei. A gente está acostumado a lidar com o nosso trabalho como mérito. Olha só tudo o que eu conquistei, olha só tudo o que eu fiz. A Esther teria uma história impressionante para dizer de onde ela saiu até onde ela chegou e como ela conquistou isso. Mas o que está sendo dito nesse versículo é algo muito profundo. Você foi conduzida, ou seja, ele está dizendo, você chegou à posição de rainha. Antes disso ser mérito seu, sim, é fruto do seu esforço, não vamos questionar isso, mas antes disso, é um presente de Deus. Você já tinha parado para pensar que o teu trabalho, a posição que você tem em qualquer empresa que for, é em um nível mais profundo um presente de Deus? Nesse momento, talvez a gente se contorce um pouco na cadeira e diz assim, presente de Deus nada, porque eu ralei um monte para chegar onde eu cheguei. Sim, mas nós ralamos um monte com habilidades que Deus deu. Nós ralamos um monte desenvolvendo habilidades com aptidões naturais que Deus deu, como a nossa inteligência. A partir de recursos de uma família onde Deus nos colocou. Aproveitando oportunidades, passando por portas que Deus abriu. Então, tudo o que nós construímos, até onde nós chegamos, é fruto do nosso esforço, sim, mas num nível mais profundo, é presente de Deus. E o que a gente precisa entender é que então o sentimento que nos domina não é um sentimento de merecimento, e o nosso trabalho não é algo que a gente segura e se apega, isso aqui fui eu que consegui, é algo que a gente é dominado por um sentimento de gratidão e de generosidade, isso aqui Deus me deu. E o que é importante da gente perceber é dar um passo a mais. O que o Mardoqueu falou, quem sabe não foi para isso que você foi conduzida à rainha. O que ele está querendo dizer é que nosso trabalho, nossa posição, é um presente de Deus dado com um propósito, dado com uma finalidade muito maior do que o nosso conforto. É como, imagina que eu tenho um filho, né, uma criança, e eu resolvo dar para ele um saco de doces. Um saco de doces. Alguns nutricionistas questionariam essa minha tática, mas enfim. Só que eu dei para ele um saco de doces sabendo que era muito mais do que ele precisava. E eu disse para ele, então, pega esse saco de doces e divide com os teus amigos.
Imagina que 40 minutos depois, eu encontro meu filho, sentado no chão, com uma cara ruim, com a barriga inchada, e o saco vazio do lado dele, porque ele comeu tudo sozinho. O problema não foi o presente, o problema foi o uso que ele deu para o presente. Vocês conseguem entender isso? Deus nos dá um presente, que é o nosso trabalho, mas Ele nos dá com uma finalidade específica. Usa isso, divide isso com o mundo que eu criei. O problema é que a gente usa tudo para nós mesmos e isso nos adoece. Trabalho é um presente de Deus, nos dado para o bem das pessoas. E às vezes a gente se engana mesmo, porque a gente pensa que Deus quer usar somente pastores, e não é assim. No Antigo Testamento nós temos Esther, temos um outro homem chamado José, temos um outro homem chamado Daniel, temos um outro homem chamado Neemias. Sabe o que essas 4 pessoas têm em comum? As 4 estão na Bíblia, as 4 exerceram cargos de liderança profissional, as 4 estavam em nações que não acreditavam em Deus, as 4 fizeram diferença, e as 4 não eram pastores ou pessoas cujo trabalho estava diretamente ligado com a religião, eram administradores. Deixa eu falar uma coisa para vocês, isso é muito importante, grava isso. Deus quer usar médicos para promover saúde. Deus quer promover advogados, juízes e promotores para promover justiça. Deus quer usar engenheiros, pedreiros, construtores, arquitetos para promover segurança e bem-estar. Deus quer usar empresários. Eu fico imaginando, você consegue imaginar comigo o que aconteceria no mundo se as pessoas, os cristãos de todas as áreas entendessem isso? Deus quer me usar na minha profissão para fazer diferença no mundo. É difícil hoje a gente convencer as pessoas que Deus não quer usar só pastores, Deus quer usar todos. E o que eu quero contagiar vocês nessa noite é se perguntar: como o meu trabalho pode beneficiar ainda mais as pessoas? Como o meu trabalho pode ser usado por Deus para abençoar esse mundo? Como o meu trabalho pode fazer mais diferença na sociedade? E eu não estou falando só de trabalhos remunerados. Seja lá o que você faz, remunerado ou não. Bom, o que o livro de Esther nos ensina é que nós podemos chegar em palácios, mas se a gente quer deixar o nosso coração saudável, o palácio não pode estar em nós. Nós precisamos usar os palácios que Deus nos conduz para abençoar a vida das pessoas. E aí, talvez a gente se pergunte assim, bom, a gente se diga assim, né? Eu não vivo num palácio. O dia que eu viver num palácio, aí sim eu vou ajudar as pessoas. Gente, me diz uma coisa, vamos fazer um momento interativo agora? Só levanta a mão, tá? Levanta a mão quem acredita que tem uma vida mais confortável do que os seus pais tiveram. Obrigado. Levanta a mão mais uma vez. Quem acha que tem uma vida mais confortável do que os seus avós tiveram. Deixa eu dizer para vocês, nós vivemos num palácio. Deus nos conduziu. E isso que Deus tem nos dado é para a gente dividir. É o saco de doces que é para dividir com as pessoas. Um pastor que trabalhava com imigrantes hispânicos nos Estados Unidos, ele falou exatamente isso para eles. Nós somos filhos de imigrantes. Pessoas que vieram das suas nações de origem sem ter quase nada e prosperaram. E nós prosperamos juntos. E aí ele falou isso para o seu rebanho, ele disse: não adentre o palácio e simplesmente manipule cada regra que encontrar para permanecer ali. Sirva, foi para este momento que chegasse a realeza.
Mas aí vem um ponto. Ver o nosso trabalho como um presente de Deus para abençoar o mundo tem um preço. Leia aqui comigo, Esther 4, a partir do versículo 10. Então Esther mandou Hataque dizer a Mardoqueu: todos os oficiais do rei e até mesmo o povo das províncias sabem que qualquer pessoa que se apresenta diante do rei no pátio interno, sem ter sido convidada, está condenada a morrer, a menos que o rei lhe estenda seu cetro de ouro. Além do mais, há 30 dias o rei não me chama à sua presença. O que a Esther está dizendo é o seguinte: interceder pelo meu povo diante do imperador pode me custar tudo. A última rainha foi destituída porque ela foi atrevida demais. Chegar na presença do rei sem ser convidada pode inclusive me custar a morte. E ela literalmente está dizendo para o seu parente: eu não posso fazer nada. Mas aí ele responde. Quando Mardoqueu recebeu a resposta de Esther, mandou dizer-lhe: não pense que pelo fato de estar no palácio do rei, de todos os judeus, só você escapará. Pois se você ficar calada nesta hora, socorro e livramento surgirão de outra parte para os judeus. Mas você e a família de seu pai morrerão. Quem sabe se não foi para um momento como este, que você foi conduzida à posição de rainha. Então Esther mandou esta resposta a Mardoqueu: vá reunir todos os judeus que estão em Suzã, e jejuem em meu favor, não comam nem bebam durante 3 dias e 3 noites, eu e minhas criadas jejuaremos como vocês, depois disso irei ao rei, ainda que seja contra a lei, se eu tiver que morrer, morrerei. O argumento do Mardoqueu para ela é assim: se você se arriscar, talvez você perca tudo, se você não se arriscar, você já perdeu tudo. Porque se os judeus forem exterminados, em algum momento você vai morrer junto. E se eles forem poupados, você será uma traidora. A gente pode aplicar isso para a nossa vida e dizer: gente, colocar o amor como a estrada principal para o nosso trabalho, custará um preço. Deixa eu dizer para você, você provavelmente ganhará menos do que os teus colegas, porque de repente você vai usar o teu trabalho e a tua posição de uma forma que não seja tão lucrativa. Ter o teu trabalho como uma fonte de amor ao próximo em primeiro lugar, quem sabe vai fazer com que a tua carreira não decole tão rápido, porque vão ter algumas oportunidades que até podem ser legalizadas, mas não são éticas e você vai abrir mão delas. Talvez vai fazer com que você entre em conflitos, porque aquela propina que você via passar na sua mesa e não falava nada, talvez agora você vai começar a falar, porque você sabe que isso está errado. Começar a trabalhar realmente como um veículo de amor ao próximo traz riscos para a nossa carreira. Agora, se a gente não estiver disposto a arriscar lucro, posição e reconhecimento por amor às pessoas, o nosso palácio se tornou uma prisão. Ele nos controla, ele entrou no nosso coração e tem nos intoxicado. A melhor forma de saber se nós estamos vivendo o trabalho como realmente Deus planejou ele para ser, guarda isso, é se nós estamos dispostos a arriscar lucros e posição por amor às pessoas. Um dos melhores exemplos para ilustrar isso é desse homem que está aqui na tela. Vocês conhecem esse alemão chamado Albert Schweitzer? Deixa eu contar a história dele. Albert Schweitzer, aos 30 anos, tinha 3 empregos bem consolidados. Gente, um emprego já é uma loucura. 2 é uma doideira. O homem tinha 3. E era bom nos 3. Ele era, atenção, professor universitário, muito renomado, reconhecido por toda a Europa. Ele era pastor de uma igreja luterana, a mesma igreja que a gente, e era extremamente amado pela sua comunidade. E além disso, ele era músico profissional, um dos maiores intérpretes de Bach, e ele construía e consertava órgãos.
conhecido na Europa toda. Esse homem tinha uma carreira muito bem consolidada, aos 30 anos, era famoso, tinha um bom sustento, estava vivendo num palácio. Porém, ele ficou sabendo que alguns países na África tinham uma carência muito grande de médicos. E ele decidiu, aos 30 anos, começar do zero uma faculdade de medicina. Percebe como ele poderia ter dado de ombros e ter dito, não é comigo, a hora que eles precisarem de um professor eu vou. Médico não é comigo, mas não, aos 30 anos ele decide começar do zero, olha só, uma faculdade de medicina. Aos 36 anos ele se forma e vai para a África, junto com a sua esposa. A condição era tão precária que o consultório dele era literalmente um galinheiro. Ele desativou um galinheiro e começou a atender as pessoas lá. Consegue imaginar isso? E ele vai exercendo a medicina de uma forma extremamente precária, com os recursos que ele tinha, e aproveitando as oportunidades para falar de Jesus para aquelas pessoas. De Jesus. Até aqui já seria uma história fantástica. Concordam comigo? O cara abriu mão de 3 profissões de muito renome. Mas a história não termina. Vem a Segunda Guerra Mundial. E os alemães nazistas, conterrâneos dele, acham esse negócio de ir para a África uma coisa muito estranha, eles não entendem, e eles acusam ele de espionagem, e prendem ele num campo de concentração por espionagem. E ele não era nada. E ele passa anos num campo de concentração, e quando finalmente a guerra termina, ele milagrosamente e a sua esposa sobrevivem. E aí você imagina que nesse momento eles nunca mais iam voltar para a África, meu Deus, quase morreram por causa disso. Mas não, eles começam a trabalhar ainda na Europa para arrecadar fundos e poder voltar, e alguns anos mais tarde eles voltam para a África, mas não sozinhos. Eles levam juntos mais alguns médicos e enfermeiros, que ficaram tocados pela causa, e eles vão juntos e constroem um hospital. O Hospital Albert Schweitzer. Esse homem ganhou o Prêmio Nobel em 1952, da Paz. Por essa história. E qual é a história? É alguém que estava no palácio, mas percebeu que o palácio em que estava era um presente de Deus, dado por amor ao próximo. E não viu problema em arriscar o seu palácio para ajudar as pessoas que Deus fez, mesmo que isso significasse abrir mão do seu conforto. Deus não nos conduz a palácios para que a gente simplesmente aproveite o seu conforto, mas para que a gente use isso em prol do mundo. O trabalho é feito para ser, em primeiro lugar, um ato de amor às pessoas. Para fazer isso, veja tudo como um presente. Perceba o potencial de fazer o bem daquilo que você faz. Arrisque lucro e posição, se for necessário, por ideais. Nunca é tarde para você começar a viver dessa forma. Lembrei de uma história real. Um diretor, um gerente de uma empresa, ficou sabendo de um negócio que daria um grande lucro para a sua equipe, porque eles eram comissionados, e para a sua empresa. Só tinha um problema. Aquele negócio não era algo que realmente faria bem para as pessoas ou para o mundo. Na verdade, até faria um pouco de mal. Mas era altamente lucrativo e era legalizado. E ele ficou naquela, e agora? Eu veto esse projeto ou não? O que eu faço? Porém, se ele vetasse esse projeto, é uma história real. Outra empresa iria aproveitar aquele negócio e tomar aquele nicho de mercado. Então, no final das contas, ele como cristão, ele decide não vetar o projeto, a sua equipe entra naquele projeto, mas ele fala com a sua equipe que ele estaria renunciando a qualquer lucro pessoal que ele teria naquele negócio. E aí ele aproveitou aquela oportunidade para falar um pouco da sua fé e de como ele via o trabalho a partir da Bíblia. Aquele negócio se consolidou, foi extremamente lucrativo e ele abriu mão de uma quantidade enorme de dinheiro. Mas ele não estava disposto a sacrificar ideais. Pense nisso. Pense nisso. Gente, a história de Esther
ela é extremamente inspiradora. Ela nos mostra que Deus quer nos usar, e ela nos arranca às vezes de posições egocêntricas, que nos levam a simplesmente usufruir daquilo que Deus nos deu para nós mesmos, e nos coloca agora numa posição de usar aquilo que Deus nos deu para o amor ao próximo. Mas muito além de um exemplo e de uma inspiração, Esther também é um sinal de algo muito maior. Sabe, a Bíblia nos ensina que nós vivemos a vida que Deus nos deu, o trabalho que Deus nos deu, no mundo que Deus nos deu, mas muitas vezes alheios daquilo que Deus nos quer fazer. A gente vive muitas vezes em palácios para nós mesmos, distantes daquilo que Deus quer fazer na nossa vida. Todas as religiões do mundo falam que existe um abismo entre nós e Deus. Esse abismo para a Bíblia se chama pecado. Nós vivemos uma vida desconectada do nosso Criador. Mas como nós podemos ser reconectados? Você viu como a Esther acaba salvando o seu povo? Através de 2 ingredientes: identificação e mediação. Ela faz da realidade o seu povo a sua realidade. Assume a sentença de morte que estava sobre eles e arrisca a sua vida mediando uma solução perante o soberano, mesmo sabendo que isso poderia lhe custar tudo. Isso lembra alguma história para vocês? Lembra? Como Jesus resolve a nossa situação? Como Jesus resolve o abismo que existe entre nós e Deus? Identificação e mediação. Ele assume a nossa realidade sobre Ele. Ele assume o nosso pecado e a sentença de morte que estava sobre nós, Ele assume sobre Ele. E Ele media a nossa situação junto com o soberano Deus, sabendo que isso lhe custaria a vida. A Esther fala: se tiver que morrer, morrerei. E Jesus sabia que isso não era só uma hipótese, isso era uma realidade. Para Jesus é: quando eu tiver que morrer, eu morrerei. Ele de fato morre no nosso lugar, para que a gente pudesse de novo poder ter uma relação com Deus, para que o amor de Deus pudesse de novo pulsar no nosso coração, e que a gente pudesse ver a nossa vida como um instrumento do amor de Deus em todas as suas realidades, para que a gente fosse arrancado desse pecado que nos volta para nós mesmos, e faz com que a gente crie uma vida que é uma edificação do nosso próprio egocentrismo. Eu estou convencido de que o início de uma caminhada, de um trabalho que se torna realmente significativo, parte de nós termos realmente um encontro com esse Jesus, deixando que aquilo que Ele fez na cruz faça sentido para nós, se apropriando disso como uma realidade da nossa vida que traz vida e salvação. Eu queria começar pedindo: você realmente vive com Deus a partir do sacrifício oferecido na cruz? Você reconhece que a solução para o teu pecado foi conquistada por Jesus morrendo no teu lugar? Que aquilo que Jesus fez é a única coisa que pode te trazer perdão e salvação? Quero que você avalie: você está disposto a arriscar teus palácios para servir as pessoas? Você está disposto a fazer do amor ao próximo a avenida principal do teu trabalho, atendendo as pessoas, não pensando no que elas podem te dar, não atendendo melhor aquelas que te pagam mais, mas atendendo quem precisa, e deixando o dinheiro e o renome ser simplesmente alguma coisa que acontece pelo caminho? Você está disposto a isso? Queria convidar você a tomar algumas decisões. Gente, decida na sua vida fazer do seu trabalho, posição e bens, ver no seu trabalho, posição e bens, um presente de Deus para você abençoar o mundo. É graça. Decida estar disposto a arriscar ganhos pessoais por amor a Deus e ao próximo. Não deixe o palácio te controlar. Não se apegue àquilo que você tem, à posição que você alcançou.
manipulando cada regra simplesmente para permanecer ali. Faça disso um instrumento de amor a Deus ao próximo. Eu tenho 2 recados rápidos para você que tem acompanhado as nossas mensagens. Primeiro, eu queria muito te encorajar, se for possível, a você participar dos nossos encontros presenciais. É uma forma de nós podermos nos conhecer e de você poder aprender ainda mais com a gente. Segundo recado, se você deseja contribuir financeiramente com a nossa comunidade, todos os nossos dados bancários estão aparecendo agora na sua tela. Essa é uma forma importante de você nos ajudar a espalhar ainda mais a mensagem de Jesus para fazer a diferença no coração de ainda mais pessoas. Pense nisso. Até a próxima!